No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a renda fixa, a classe de investimento mais segura que nós temos aqui no Brasil. Uma ótima oportunidade para quem está começando, quer dar os primeiros passos no mundo do investimento ou não gosta muito daquele sobe e desce da bolsa, procura mais segurança. Até mesmo investimentos do curto prazo. A gente vai entender tudo o que precisa para poder começar na renda fixa. O que ela é, como que ela funciona, quais os tipos de investimento que nós temos, como que ela nos paga, tipos de impostos, se a gente vai precisar pagar ou não, segurança e risco de cada um. Bem, esse vídeo tá sensacional. Fala pessoal, meu nome é Felipe Fratino e eu sou o Jovem Sonhador. Para a gente começar a investir na renda fixa, primeiro a gente precisa saber o que ela é e no que a gente está investindo, porque a gente precisa saber onde que nós estamos colocando do nosso dinheiro. E é isso que eu vou te explicar agora. Na renda fixa, a gente está se tornando um credor. O que significa isso? Credor é eu estou emprestando meu dinheiro para alguém e depois essa pessoa vai me devolver com juros, uma espécie de bancário. Então, todos os tipos de investimento na renda fixa, eu estou sendo um bancário. Eu estou emprestando para alguém para depois receber de volta com juros. Mas para quem que eu estou emprestando? É isso que nós vamos ver nos tipos de investimento. Na renda fixa, a gente já sabe para quem que a gente está emprestando dinheiro, a gente sabe o que a gente vai receber ali de rentabilidade, a gente sabe o prazo mínimo para a gente poder pegar nosso dinheiro e a gente sabe o valor mínimo que a gente tem para investir. Então, a renda fixa a gente já tem certeza ali do que está acontecendo se a gente levar nosso título até o prazo final. E como que a renda fixa nos paga? Aqui a gente tem dois tipos de pagamento da renda fixa. Todos os investimentos, eles podem oferecer essas duas e únicas opções. A gente tem o primeiro, que é o pré-fixado e o pós-fixado. Não se assuste, o que é cada um desses? O pré-fixado é o tipo de investimento que ele vai te pagar uma taxa fixa todo ano. Então, por exemplo, você vai investir aqui na renda fixa e aquele investimento fala assim, olha só, eu vou te pagar 10% todo ano. Então, você sabe que todo ano, independente se o juros subir ou os juros abaixar, você vai estar recebendo 10% todo ano. Então, esse é o tipo pré-fixado. Já é pré-fixado o que você vai ganhar. Agora, o pós-fixado, ele é uma taxa, ele segue um índice. Como assim? Suponha que o seu investimento, ele fala assim, olha só, eu vou te pagar o que está rendendo a Selic, 100% da Selic. Ou como você deve ter visto por aí, em alguns bancos digitais, 100% do CDI. O que significa isso? Já está estabelecido ali o que você vai ganhar, 100% do CDI, ou 100% da Selic. Mas quanto que está o Selic? Quanto que está a CDI? Hoje, eles estão por volta da casa dos 13%. Mas pode ser que ano que vem ele suba mais, pode ser que ano que vem ele caia mais. Você não sabe se a Selic ou o CDI ou qualquer outro tipo de taxa vai estar mais alto ou vai estar mais baixo, mas você sabe que você sempre vai estar recebendo ela. Então é pós-fixado. Então, entendendo que a gente aqui é credor, estamos emprestando dinheiro e ele pode nos pagar de duas formas. Pré-fixado, ou seja, uma taxa fixa, independente se o juro subir ou cair, e o pós-fixado, uma taxa que ela varia, mas a gente sabe que vai ganhar exclusivamente aquela taxa. Agora, a gente precisa saber quais os tipos de investimentos que nós temos dentro da renda fixa. Dentro da renda fixa, a gente vai ter apenas duas classes de investimentos. A gente vai ter os títulos públicos e os títulos privados. Os títulos públicos, eles são para o governo, ou seja, nesse tipo de investimento, a gente está emprestando dinheiro para o governo, para o Brasil. E nos títulos privados são para empresas, instituições financeiras, ou seja, é algo que não tem a ver com o governo exclusivamente. Todos eles vão ser da mesma forma. Estamos emprestando dinheiro para alguém e a gente vai ter pré-fixado e pós-fixado. A única diferença é que a gente vai estar emprestando ou para o governo ou para empresas e instituições financeiras. Então vamos falar primeiro dos títulos públicos. Os títulos públicos, eles são o tipo de investimento mais seguro que a gente tem. Independente se o governo entrar, o governo sair, vai ser sempre o mais seguro. Por quê? Aqui a gente tem a proteção nacional do Brasil, do governo. E o Brasil, ele é a máquina de produzir dinheiro. Então, para ele te dar um calote é praticamente impossível. Se aconteceu isso, significa que todos os outros tipos de investimento, até mesmo a poupança, já foi por água abaixo. Isso porque o Brasil, para ele ficar com dificuldade de te pagar, já é difícil. Mas, caso isso aconteça, ele pode subir os impostos, arrecadar mais dinheiro e pagar você. Ele pode vender uma empresa estatal e pagar você. Já que ele é um país, ele pode fazer empréstimos internacionais e pagar você. Ou ele pode, no pior dos casos, imprimir mais dinheiro e pagar você. Então, para o Brasil não te pagar é muito difícil. Dos tipos de títulos públicos, tá? Os investimentos aqui para o governo, a gente tem apenas três. A gente tem o Tesouro Prefixado, que
que nada mais é do que aquele tipo de investimento que a gente falou, da taxa fixa, ou seja, aqui você sabe exatamente o tanto que você vai ganhar ao ano. Então, os juros ele pode subir, ficar mais alto que essa porcentagem, você vai continuar ganhando essa porcentagem. Porém, se os juros cair e ficar mais baixo, você vai continuar ganhando essa porcentagem. A gente tem também o Tesouro Selic, aqui ele vai estar rendendo 100% da Selic, ou seja, a gente não sabe se a Selic ano que vem vai estar mais alta ou mais baixa, mas aqui eu sei que eu sempre vou estar ganhando a taxa Selic. E a gente também tem o Tesouro IPCA+. O que significa isso? O IPCA nada mais é do que o índice de inflação. Se você está um pouco confuso ainda com Selic, inflação, IPCA, CDI, dá uma olhada no card e vai ter o vídeo aqui embaixo também das 3 taxas que controlam a sua vida. Mas resumindo para você, a Selic ela é a taxa de juros, ou seja, quanto mais alta ela está, todos os juros do país vai subir, cartão, empréstimo, e quando ela cai, todos os outros vão cair também. Já o IPCA nada mais é do que a inflação, então quanto maior o IPCA, mais inflação a gente está tendo. Então aqui no Tesouro IPCA, significa que ele está pagando a inflação para a gente, mais uns jurozinhos de bônus. Ou seja, a gente está sempre rendendo acima da inflação. Agora que a gente já deu um geral aqui em todos os tipos de investimentos, dos títulos públicos para o governo, vamos partir para os títulos privados, tá? Nos investimentos de títulos privados, a gente vai ter a proteção do FGC, Fundo Garantidor de Crédito. Não precisa decorar, mas você só tem que saber que não é o governo que vai estar nos protegendo, é o FGC. E o FGC, ele vai proteger o investidor até R$250 mil, ou até no máximo 1 milhão, só que tem que ser 4 instituições diferentes. Como assim? Significa que se você tiver um investimento de 250 mil em um investimento e ele vier a quebrar, o FGC vai te devolver esses 250 mil. Porém, se você tiver 250 em um, 250 no outro e no outro, até 4 espalhado, ele vai te devolver esses 250 em cada um, se os 4 quebrar, ou seja, R$1 milhão. Vamos começar com os mais conhecidos e falados por aí, os famosos CDBs, Certificados de Depósitos Bancários. Aqui no CDB, toda vez que você vê um CDB, nada mais é do que a gente está emprestando nosso dinheiro para um banco. Pode ser um bancão gigante ou pode ser um banco pequeno. Mas o CDB, ele é a sigla ali que fala que a gente está emprestando para um banco. Toda vez que você aplica no CDB, emprestou para banco. Pronto. Aqui no CDB, a gente também tem a taxação de imposto de renda, ou seja, vai ser cobrado o imposto de renda sobre o nosso lucro. Agora vamos falar do LCI e do LCA. O LCI, ele significa letra de crédito imobiliária, e o LCA, letra de crédito agronegócio. Basicamente aqui a gente está emprestando dinheiro para o banco também, só que a diferença é que o banco ele vai estar pegando dinheiro e no LCI ele vai estar investindo diretamente no setor imobiliário e no LCA, adivinha, diretamente no setor agronegócio. Então, enquanto no CDB a gente estava emprestando dinheiro para o banco para ele usar para ele, aqui no LCI e LCA a gente está emprestando dinheiro para o banco, mas ele vai fomentar o setor imobiliário e o setor de agronegócio. Nos LCI e LCA, a taxa mínima para você entrar, a maioria das vezes é bem mais alta, só que aqui a gente tem isenção do imposto de renda, ou seja, tudo que a gente ganhar é nosso, a gente não precisa pagar impostos como nos outros investimentos, que é o que eu vou te mostrar no final do vídeo. No LCI e no LCA a gente também tem a proteção do FGC, então você pode ficar tranquilo que aquela proteção lá também está aqui para nos proteger. LC, mais uma siglinha aqui, a LC é a letra de câmbio, aqui basicamente a gente está emprestando dinheiro para uma instituição financeira, tá? Não é para o banco. E basicamente é isso, a gente também tem aqui os pós-fixados como sendo um pouco mais comum, tá? E também temos a proteção do FGC. Agora a gente vai falar das debentures. Essas daqui já são tipos de investimentos que a maioria dos investidores já ouviu falar. As debentures, aqui a gente está emprestando dinheiro para uma empresa para ela financiar o seu projeto, ou seja, a gente pode estar emprestando para uma construtora para ela fazer uma nova construção, por exemplo. Aqui a gente não está emprestando para uma instituição financeira, que é responsável por gerir dinheiro, enfim, como se fosse um banco. Não, aqui são empresas que não são instituições financeiras. Aqui também é bem comum você encontrar investimentos pós-fixados e é um valor mais alto também. Basicamente, ele paga bastante, porém, ele tem mais risco. Leva em mente que qualquer investimento que paga mais é um pouco mais arriscado também. Risco-retorno. Nas debêntures a gente não tem a proteção do FGC. Então, o que acontece, Felipe, se a debenture ela vier a falir, ela vier a quebrar? Se você investir numa debenture um pouco mais arriscada e ela vier a quebrar, basicamente a empresa ela vai ter que vender todos os seus ativos para pagar suas dívidas. E você que tem uma debenture vai ser preferencial de receber esse dinheiro. Mas essa é a única
garantia que a gente tem, mas não é uma garantia completa. Então fica atento, é um ótimo investimento, porém é um pouquinho mais arriscado dentro da renda fixa. Respirou até aqui? Já está entendendo? Vamos agora partir para a reta final. Vamos falar do CRI e do CRA. O CRI e o CRA, eles são certificados de recebíveis imobiliário e certificado de recebíveis agronegócio. Se parece com alguma coisa que você acabou de ouvir, basicamente aqui é a mesma coisa. A gente vai estar investindo no setor imobiliário e no setor de agronegócio. A única diferença da LCI e da LCA é que na LCI e LCA a gente estava emprestando dinheiro para o banco, lembra? Para poder fomentar o imobiliário e o agronegócio. Aqui a gente vai estar emprestando nosso dinheiro para uma securitizadora. Ela vai fomentar o setor imobiliário de agronegócio. Então, basicamente, a única diferença que tem é que lá a gente prestava para o banco e aqui para uma securitizadora. E no CRI e no CRA também está investindo em dívidas imobiliárias também. É um investimento um pouquinho mais de alto nível, um pouquinho mais arriscado, mas é um bom investimento. Os valores para entrar também são um pouquinho mais altos, né? Às vezes a partir de R$1.000, e é comum você ver bem pós-fixado nesses investimentos. Uma outra coisa que vale ressaltar nos investimentos de CRI e do CRA é que eles também são isentos de imposto de renda como LCI e LCA, porém eles não têm a proteção do FGC. Então no LCI e LCA você tem a proteção do FGC de até R$250 mil, mas no CRI e no CRA você não tem essa proteção. E vamos falar agora o último tipo de investimento e o pior de todos, que se você tiver nele, pelo amor de Deus, sai desse treco, é a poupança. Aqui na poupança a gente também está emprestando nosso dinheiro para o banco e a gente também tem a proteção do FGC. Mas por que a poupança ela é tão ruim? Basicamente, na poupança você nunca vai chegar a receber o valor total. Então vamos pegar, por exemplo, o Tesouro Selic. Ele é muito mais seguro do que o FGC, protege muito mais. Lembra que a gente falou sobre isso? Porém, lá no Tesouro Selic, a gente vai receber 100% da Selic. Quanto que a Selic está hoje? Se a gente jogar lá no Google, a gente vai ver que está 13,75%. Isso daí significa que é o que eu vou ganhar dentro de um ano no Tesouro Selic. Se eu colocar R$100, eu vou ganhar basicamente R$13. Na poupança, se essa taxa Selic, que está em 13, se ela tiver acima de 8, que é o atual cenário agora, a gente vai receber apenas 6% ao ano. Então a gente tem ali um investimento mais seguro que a poupança, que ele está nos pagando ali 13% ao ano e a gente tem a poupança pagando 6%. A metade, cara. Se você for num CDB, que tem a proteção da FGC, é a mesma proteção da poupança, a gente também tem um CDB ali que paga 100% do CDI. E 100% do CDI é 13,65%, ou seja, 0,10% a menos do que a Selic. Isso significa que a gente tem também a mesma proteção da poupança, mas está pagando o dobro. E aí? Se a taxa Selic estiver abaixo de 8, ela está 13 hoje. Suponha que ela esteja 7%. Lá no investimento de 100% da Selic, a gente vai receber 7%. Ou seja, 100% da Selic sempre vai receber a Selic. Na poupança, abaixo de 8%, a gente vai receber apenas 70% da Selic. Ou seja, a poupança ela nunca vai chegar a te pagar o valor total da taxa. Então a gente tem investimento mais seguro ou da mesma segurança da poupança que paga o dobro dela. Você continua investindo na poupança. Quem protege a poupança não é o banco. Se você tiver uma poupança do Banco do Brasil, por exemplo, não é o Banco do Brasil que está protegendo, é o FGC. O Banco do Brasil só está te oferecendo. Para a gente poder finalizar impostos, a gente vai ter que pagar alguns impostos aqui quando a gente exercer lucro, porque como o Estado é bondoso, toda vez que a gente tenta ganhar um dinheirinho a mais, ele vai lá e pum, taxa a gente para poder pegar. Então, infelizmente, a gente vai ter aqui impostos para poder pagar e eu vou te explicar agora como que funciona. Na renda fixa, a taxa de imposto de renda ali, ela é regressiva, ou seja, quanto mais tempo você deixar o seu investimento, mais você vai ganhar e menos você vai pagar de imposto. A gente vai ter dois tipos de imposto. A gente tem primeiro o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Basicamente aqui ele só vai ser cobrado se você pegar o seu dinheiro dentro de 30 dias. Ou seja, eu vou estar colocando a tabelinha para você ver. Então, se a gente colocar o nosso dinheiro e a gente resgatar no dia 2, isso daqui é o que vai ser cobrado para você em cima dos lucros. Se a gente resgatar no dia 10, vai ser isso daqui. Então, basicamente, você colocou o seu dinheiro, passou 30 dias, você não mexeu no seu dinheiro,
pronto, ele desaparece, você não precisa mais pagar IOF. O imposto de renda é esse daqui que eu estou colocando para você, então você pode ver que, por exemplo, no investimento mais curto que a gente tem, a gente vai pagar 22,5% sobre os lucros. E aí, o que tu achou desse vídeo? Pode parecer um pouco complicado no começo, mas tudo que a gente vê pela primeira vez é um pouco mais difícil, um pouco mais complicado de digerir, mas revisa o vídeo, eu espero que você tenha notado também que isso facilita. Quando você vê pela segunda vez, seu cérebro já vai começar a ligar um pouquinho mais os pontos. Ah, era isso, era isso. E aí você vai começar a aprender um pouco melhor. Não perca o próximo vídeo do canal, a gente vai falar os tipos de investimento que a gente tem na Bolsa de Valores e depois disso a gente já vai começar a montar a carteira do canal e investir na prática para você poder ver como que é. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você curta porque isso ajuda pra caramba o canal a crescer. Comenta o que você achou, se você já investe, se você pretende investir. Qualquer dúvida eu também vou estar respondendo. Siga no Instagram que eu faço caixinhas de perguntas por lá, então aproveita que o canal está começando, eu consigo responder todo mundo. Manda suas dúvidas, qualquer tipo de dúvida sobre investimento, eu vou estar respondendo todas. Espero que você tenha gostado desse vídeo, ele vai ficando por aqui e eu te vejo no próximo. Até lá!